Sejam bem-vindos ao quarto e último vídeo da análise da demonstração de resultados da SAD do Porto. Nesta parte, a denominada de resultados financeiros, só temos nota explicativa para os resultados relativos a investimentos. Sendo assim, para os custos e proveitos financeiros e depois também para os impostos, vou apresentar as informações que constam no relatório anual do exercício de 2021, para dar a conhecer que tipo de operações temos dentro destas rúbricas. Comecemos pelas duas primeiras. Os juros suportados são os juros de empréstimos contraídos ou devidos pela emissão de obrigações. As atualizações de dívidas a terceiros, penso que sejam juros de demora pelo atraso no pagamento a clubes aos quais o Porto comprou jogadores. Os outros gastos e perdas financeiras, presumo que sejam encargos relacionados com a montagem das operações de crédito. Por exemplo, no caso dos empréstimos obrigacionistas, é preciso pagar às entidades financeiras, como os bancos, que colocam as obrigações junto dos clientes. No caso dos juros obtidos, é-me difícil imaginar de onde vem o montante registado. Sei que o clube tem depósitos a prazo, mas nunca em valor suficiente, principalmente com as taxas de juros que temos desde há uns anos para cá, para gerar 180 mil euros. Não estou a ver que outras aplicações de tesouraria possam gerar juros, ainda que o valor dos mesmos seja residual. A atualização de dívidas de terceiros tem o significado contrário ao presente nos gastos. Refere-se a juros de demora de clubes que compraram jogadores ao Porto. Como já falei no vídeo sobre os custos, o Porto detém percentagens dos direitos económicos dos passes de alguns jogadores. Volto a apresentar essa lista. Esta rúbrica resulta do saldo entre as perdas por imparidade registadas e as mais ou menos valias com a venda das percentagens dos passes. Vou usar o Zé Luís como exemplo para explicar o que entendo que seja aqui tratado. O jogador foi vendido ao Lokomotiv de Moscovo em outubro de 2020. Jogou pouco, marcou ainda menos e em janeiro de 2022 rescindiu o contrato. Em fevereiro assinou pelo Al Tawon, não sei se é assim que se diz, e pouco tem jogado. O contrato acaba no final deste mês e o atleta já tem 31 anos. Fará sentido avaliar 15% do passe em 1,3 milhões? É claro que não. Não sei os termos que levaram o jogador para o Lokomotiv e o que levou a SAD a quantificar a fatia do passe dele desta forma, mas acredito que já esteja, se não todo, praticamente todo imparido. É possível ver no relatório o total das perdas por imparidade, só que não de uma forma individualizada. Ainda em relação ao Zé Luís, vamos supor que neste exercício se registou uma perda por imparidade de 1 milhão, que significa um gasto a reconhecer nesta rúbrica. Os 15% do passe ficou nos livros, avaliados em 300 mil euros. No segundo semestre, um clube chinês quer ficar com a totalidade do passe do jogador e oferece 400 mil euros ao Porto, que aceita. Neste caso, seria contabilizada uma mais-valia de 100 mil euros que afetaria positivamente os resultados desse exercício. A última rúbrica é a dos impostos. Como não há nota explicativa, vou colocar uma imagem do relatório anual de 2021 e não se assustem. A parte fiscal para mim sempre foi aborrecida, por isso nunca teve muito do meu interesse. No entanto, há aqui alguns pontos que merecem relevo. Salta à vista a diferença entre o resultado antes de impostos e o resultado tributável. Existem vários instrumentos que agravam e atenuam o resultado sobre o qual incidirão os impostos. A crescer, destacam-se as mais-valias fiscais e, em contraponto, as mais-valias contabilísticas. A forma de cálculo e o enquadramento fiscal de uma e outra são diferentes, como é bom de ver. A nota 1 remete para esta informação. Daqui se retira que se a SAD reinvestir as mais-valias das vendas dos jogadores, pode abater metade dessas mais-valias fiscalmente. Abaixo do resultado tributável, vemos os prejuízos fiscais utilizados, que são uma grande ajuda para minimizar a base do imposto. Estes prejuízos podem ser vistos num quadro apresentado no relatório que passo a mostrar. Esta enormidade de prejuízos podem ser deduzidos ao lucro tributável até ao limite de 70% nos próximos exercícios. Depois de ter desenvolvido as últimas rúbricas, chegamos finalmente ao resultado líquido, que foi negativo em 10,3 milhões de euros. De uma forma pouco rigorosa e com umas contas a merceeiro, vou lançar alguns números sobre o segundo semestre.
Na parte dos custos, gastos e encargos, a juntar ao prejuízo deste primeiro semestre, teremos 90 milhões de euros. Do lado das receitas, rendimentos e ganhos, não teremos resultados com grande impacto. Não esquecer que as receitas da Liga dos Campeões foram contabilizadas quase na totalidade neste exercício. Daí que tenha sido preciso recorrer à venda de jogadores e, pelos vistos, continua a ser. Importa notar que o contrato do Mbemba chegou ao final e o jogador não vai continuar no clube. Provavelmente, e para não dizer seguramente, esta é a temporada em que o Porto perdeu mais jogadores influentes na equipa e se já faturou com as vendas, e espera-se que fature ainda mais, também terá de gastar dinheiro em novos jogadores para manter a equipa competitiva. E isto num quadro em que tem de manter o equilíbrio nas contas. Mas isso já são contas de outro rosário. Aqui no canal, fechado o capítulo da demonstração de resultados, começarei com a do balanço, onde vou abordar temas como os ativos fixos tangíveis que a SAD possui, que clubes devem dinheiro ao Porto e quanto, o tipo e quantidade de dívida que está registada no passivo e a quem o clube deve dinheiro e quanto. Este vídeo fica por aqui. Espero que continuem a acompanhar esta epopeia pelas contas do Porto e até à próxima semana. Não se esqueçam de subscrever o canal e seguir o Contábil nas redes sociais.